pretendi fazer uma tese sobre nada. Eu quis apenas usar o que uma cabeça de criança pode apresentar numa situação dessas, tendo uma mãe e um pai semi-analfabetos, que trabalham para terceiros e que estão num lugar muito pobre, em que eles não podem mudar qualquer tipo de... não podem amadurecer com relação a nada. Eles já vêm com uma série de... uma cabeça já pronta. E a Tânia é uma menina de 10 anos curiosa que enxerga com olhos de uma criança. E, olha, esse livro eu comecei a escrever a partir dos olhos... O primeiro narrador que eu usei foi o narrador criança. Quando eu cheguei na página 20, eu falei, não dá, porque a criança não é capaz de raciocinar, enxergar uma série de coisas sozinha. Então ela não poderia estar contando isso a partir dos olhos dela. Mas o narrador, que chama de o narrador livre, né? Indireto livre, que chama, você pode contar através dos olhos da menina, colocando alguns raciocínios a respeito do que ela está pensando. Então, eu acho que essa foi a maneira que eu encontrei de falar do preconceito racial, de uma maneira verossímil e que desse, sei lá, que desse para uma criança, porque o livro é para criança, entender essa posição, né? Entre uma série de informações da vida dele, do que ele enxerga, do que ele leu, do que ele do que ele viu e do que ele ouviu, quando ele escreve. Eu não tenho uma experiência muito grande de conviver com esse tipo, com famílias afro-brasileiras, mas eu acho que é bem possível que eles tenham eu acho que é verossímil esse tipo de visão, eu acredito. Eu não sei. Eu não sei se eu quis contar a história de uma criança que sofre de preconceito. Eu acho que quando eu escrevi, foi muito inspirada num curso muito interessante que eu fiz nos anos 70 com a Fúvia Rosenberg, professora que foi da PUC e membro da Fundação Carlos Chagas, que fez um painel imenso sobre racismo e sobre sexismo na literatura infantil entre 55 e 75. E ela deu cursos, e eu assisti esse curso. E quando eu estava começando a escrever para criança, e eu pensei, eu acho que eu gostaria, eu li todo o Monteiro Lobato que ela mandou e não sei o que, falei, gostaria de tentar escrever uma história em que um personagem fosse uma criança afrodescendente, né? E aí eu fui por aí, e aí evidentemente você tem que trazer a família junto, né? Se tem uma influência de Pedrinho e Narizinho, olha, talvez essa relação entre o Pedrinho e a Tânia, talvez possa ser alguma coisa assim. Eu li muito Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho é um dos livros mais importantes para mim, naquela época, né, quando eu era criança, né? Mas talvez, mas eu acho que dava um contraponto bom, né? O menino ali, que é o Caissara, ele não é afrodescendente e ele pode entender a menina. Depois eu ponho a outra menina, que é uma turista e que em certo momento brinca bem com ela, mas que tem uma série de reparos ali, uma série de pés atrás e tal, e que eu mostro. Eu acho que
quando você escreve, você tem que criar algumas situações de impasse para poder avançar o texto. Eu acho que mais ou menos foi esse o caminho, né? Eu não sei se eu tive assim em mente toda essa parte teórica que você diz. Eu acho que eu quis mostrar conflitos sociais, mas de alguma forma encaminhados para a questão do racismo. Eu acredito que a Tânia e a Juliana, em um certo momento, se identificaram muito, brincaram direitinho e tal, mas em alguns momentos é evidente que as disparidades sociais e os backgrounds de onde elas vêm fazem entrar em choque, mas acredito que isso acontece em outras situações infantis, em que você mistura crianças de estratos diferentes. A exploração imobiliária no outro livro é realmente uma questão que me levou a divergir, a ir por esse lado assim como que o Caissara, mas eu acho que aí nós vamos falar de outro livro, que é um livro, né, O Tesouro de Ana, mas ali realmente houve a exploração imobiliária fez com que o Caissara se afastasse, fosse, digamos, afastado do seu habitat, da sua maneira de vida e tal, e realmente não sei como muitos deles conseguiram sobreviver sem aquele meio de viver que era no litoral norte, nos anos 70, quando houve a exploração imobiliária. Mas aí é um outro assunto, né? Você sabe que eu nunca me considerei uma pessoa engajada? Eu acho assim, eu conto histórias e eu coloco, no meu ponto de vista, o que é certo, o que é errado. O meu background, eu sou uma judia, eu venho, meus pais imigraram para cá, o meu pai do nazismo da Áustria, minha mãe nasceu aqui, mas a família dela veio da Rússia, quer dizer, eu como imigrante, como judia, eu sofri preconceito também, um pouco de preconceito pelo menos, não muito, realmente não muito, esse país é acolhedor, mas eu acho que foi de experiências minhas com a questão do racismo contra os afrodescendentes, e porque eu tinha essa experiência como judia, que eu resolvi mexer com isso e trazer isso para as crianças. Nessa época, eu vou falar, quando eu comecei a escrever para criança, eu tinha assim um sonho de fazer com que as crianças gostassem de ler. Eu achava que, como eu fui uma leitora encantada, deslumbrada, que não conseguia. Por exemplo, minha mãe tinha que chegar no quarto e apagar a luz para eu dormir. Eu sempre fui assim. Eu achei, nossa, eu acho que as crianças vão aprender a ler, vão aprender a escrever, se elas puderem ler bastante. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou escrever para elas. Meus filhos eram pequenos, vou escrever para elas. Foi assim que eu comecei. Eu nunca me considerei engajada, exatamente. Eu não acho ruim, né? Mas é bom. Eu não sei, é muito amplo isso que você está me pedindo, né? Eu acho que a nossa sociedade tem grandes disparidades, principalmente econômicas, né, sociais e tal. Eu acho que tem muita coisa para ser corrigida, sim, mas se a gente está falando de preconceito, eu acho que o preconceito racial é muito maior do que o antissemitismo aqui nesse país. Eu não sinto essa pecha nenhuma
Eu acho que a gente, e você sabe que penso agora com o que está acontecendo no mundo todo, com os ataques, inclusive da semana passada, uma coisa que eu venho pensando e me dizendo é o seguinte: os judeus vieram para no caso, né, os judeus vieram para o Brasil, foram muito bem acolhidos, e eu acho que também eles acolheram o Brasil de uma maneira que não está acontecendo nos países europeus que acolhem os muçulmanos. O que acontece? Meus pais eram judeus, principalmente da família da minha mãe, eram judeus bastante religiosos. Eles vieram para cá e se adaptaram. Não é que eles deixaram de comemorar o Pêssar, o Rosh Hashanah, são festas judaicas, sabe? O Yom Kippur. Não, eles iam para a sinagoga e tal. Mas eles tiveram um movimento muito grande no sentido de se adaptar à sociedade para onde eles escolheram viver e que os acolheram. Eu acho que esse movimento é muito importante por parte dos imigrantes. E eu acho que todos os imigrantes aqui no Brasil se adaptaram perfeitamente bem. Eu não vejo muçulmanos assim tão radicais que tenham assim negado a sociedade brasileira e os costumes brasileiros. Eu acho que o certo é você vai para um outro país e se adapta às leis do outro país, como deveriam se adaptar na França. Essa é a minha posição. Mas você sabe que quando eu fui para lá, eu realmente fui maravilhada de ver um momento assim de desenvolvimento social diferente daquele em São Paulo, porque eles viviam da pesca, eles tinham toda uma maneira diferente de se relacionar com o meio ambiente. Eles ainda secavam o peixe, eles pescavam, e como eles não tinham, eles já tinham geladeira assim, mas muitos deles não tinham acesso à luz ainda. Eu estou falando dos anos, muitos anos, né, 70, por aí, muitos deles não tinham. Então, eles ainda usavam aquele sistema de secar o peixe, deixar ele secando assim com sal, para poder usar, como se faz com bacalhau, né? Eles fazem com os peixes. Eles também tinham bananas, que eles, como eu conto mais isso, acho que no outro livro, como que eles viviam com as bananas que eles vendiam para as pessoas, quem tinha barco, que tinha acesso à cidade mais facilmente, levava as bananas, levava mandioca também, que eles também sabiam, como é que chama? Torrar e tudo. Então, eu acho que o que me fascinou foi um modo diferente de viver e que dava muito certo, e que eles eram muito felizes, e que mas aquele lugar, litoral norte de São Paulo, meu Deus do céu, uma coisa maravilhosa. Verdade. É lindo demais. Ainda é, né? Olha, eu não sei do que você, não sei exatamente, porque eu não conheço tanto a obra da Ana Maria Machado, entendeu? Não sei mesmo. Pode ser um sub-resultado, entende? Eu acho que eu faço mais para localizar e para dar cor. Depois desse livro, desses dois livros que a gente mencionou, eu escrevi um publicado no ano em 2013, mas que foi até recebeu um prêmio da ABL, muito me honra, né? Que é Um Menino, Sua Amiga, um fichário e 2 preás. Eu vou dar para vocês. Também serve que eu uso como cenário esse lugar aí que é maravilhoso, que eu tenho assim um maior amor, que é a praia de Toque Toque Grande, onde nos últimos 40 anos eu frequentei.
né, 30, 40 anos a gente frequentou. Então, eu acho que é mais assim para contar um pouco que eles têm um outro modo de vida, uma outra cultura, e que essa cultura não é menor do que a cultura da cidade grande. Pelo contrário, é uma cultura que deve ser preservada na medida que for possível, eles preservarem, não de uma maneira assim forçada, mas eu acho que é muito lindo, é uma coisa brasileira, é uma coisa específica de litoral, e eu acho que é mais assim para contar, não é, digamos assim, para dar uma aula, mas para que as pessoas que leiam tenham conhecimento de que isso existe. Nossa, eu acho que é muito mais que isso que precisa, né, gente? Eu acho que o que aconteceu assim, não dá para explicar que não sei, uma empresa e um estado, e não sei quantas pessoas, assim, não tenham se tocado que esse perigo não poderia existir, não poderia estar rondando a natureza e as pessoas do jeito que foi. Hoje tem um artigo muito bom do como é que ele chama? Fernando Rainer, do Estadão, dizendo assim, como é absolutamente não dá para desculpar e não dá para deixar as outras 20, não sei quantas mineradoras, ou até mais, né, que tenham esses, como é que chama, esses lugares assim de guardar os dejetos, né, da mineração do jeito que está sendo guardado. Existem coisas super modernas, muito mais modernas do que se usou e se usa em Mariana, e não dá para explicar e não dá para desculpar que empresas desse porte tenham, como é que chama, deixado a coisa desse nível. Não dá para desculpar, não pode mais, né? O Nó na Garganta é um livro que mereceu várias edições, e cada uma delas com artistas muito especiais. Cissa Fittipaldi é uma que eu me lembro. Agora, eu acho lindo o trabalho da Andréa Ramos, acho lindo, como eu acho importante a gente enfatizar, principalmente no livro infantil. O livro Nó na Garganta é um pouquinho mais pré-adolescente, né? Então tem um texto um texto mais amplo, maior, mais comprido e tal. Mas o trabalho do ilustrador de livros infantis é fundamental. Eu acho que ele tem que não se ater só, claro, ele tem que pegar o tom do texto, mas ele melhora, ele avança o produto, digamos, livro, ele faz a coisa melhor na medida em que ele coloca algumas coisas que não estão no texto. Eu me lembro de uma das minhas, acho que era a Patrícia Guida. Eu faço uma dedicatória. Eu faço uma dedicatória a uma pessoa muito importante, dizendo como ela foi importante para me ajudar a galgar meus muros. Aí ela põe, nessa ilustração, ela põe um monte de livros, e lá em cima do muro ela põe um gatinho passeando. Quer dizer, sabe, você aumentar, você colocar a sua visão e você florear o que o escritor escreveu, eu acho que é tudo. Olha, eu acho que eu citei qualquer uma pessoa, né, mas eu teria tanta gratidão a tantas pessoas, sabe, que me ajudaram, que me acompanharam, e eu procuro no meu site dar o nome de todas elas, porque eu sou grata
a quem me ajudou a produzir esses livros assim que foram em frente, né? Sobre colocar esses temas na internet de uma forma mais acessível aos jovens, aos adolescentes, o que você acha sobre isso? Eu acho importantíssimo. Eu acho que é um instrumento que a gente tem que usar mesmo, né? Como eu acho que eu comentei antes com vocês, eu tenho um projeto de escrever histórias com crianças. Eu fui em escolas durante 10 anos. Hoje em dia, eu acho mais, para o meu momento de vida, é mais fácil e eu acho que ajuda mais usar a internet. Então, o que eu estou fazendo? E eu gostaria até que esse blog divulgasse, assim, que professoras de primeira a quinta série se entrassem no meu site e vissem essa oferta que eu faço de escrever histórias com crianças através da internet, mas através da classe e da professora junto. Eu já estou escrevendo com uma professora, e já estamos terminando o texto, uma professora de Piauí, São Raimundo Nonato, Rosamira Assis. A gente está escrevendo uma história, ela bancou a questão, ela levou para a classe e eles começaram a mandar o que eu pedi, aí eu escrevi, agora eles escreveram outro pedaço e agora nós vamos terminar e vai entrar essa história, depois vai para o meu site, com o nome, com o crédito, tudo deles e tal. E eu gostaria muito de poder continuar ajudando essas crianças de milhões de outras escolas de todo o Brasil a escrever, ajudando a professora, quer dizer, com a professora, fazendo um ping-pong com a professora e mostrando como ela pode ajudar a criança a ela própria e deslanchando os seus próprios textos. Eu tenho um livro excelente que eu vou depois, eu não posso dar para vocês, porque eu só tenho um, mas eu vou indicar para, se vocês quiserem, que é A Arte de Escrever Histórias, um livro da Esther Soares, que é feito para crianças, assim, adolescentes, pré-adolescentes lerem. Mas as professoras vão adorar ler esse livro, porque ela ensina cada passo, como você deve ir avançando o texto, como você faz para produzir um conto, por exemplo. Muito didático, muito bom. Tá bom? Eu acho importantíssimo isso que você falou. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de conhecer vocês e conhecer o que vocês fizeram com o meu livro, e principalmente ao professor Joel Rosa, né, que fez o link entre vocês e o livro. E sei lá, eu espero que eu possa ajudar em outras coisas aqui para frente. Um grande abraço para vocês todos, tá?